Vamos conversar com ele agora. Opa! Diretamente da Flórida. Ele que é nosso convidado de honra, que não estou com o livro aqui, mas ele vai conversar com a gente. Rodrigo Constantino, sempre comentando os principais assuntos e sempre envolvido em tretas, não é, Já tem Consta? mais uma. Fala, Consta. Beleza? Beleza, Emílio. Boa tarde a todos. Tudo com. Você sabe que o seu dia, quando você entra aqui, é o dia que as pessoas ficam te esperando, porque ele tá no programa da televisão antes, e aí ele entra à tarde. Exatamente. É o oposto aqui, e aí fica todo mundo esperando para ver o que o Constantino vai falar hoje. O que ele vai aprontar hoje aqui no programa. Então vamos lá, quem vai Já falar? tem uma treta. Posso fazer a primeira pergunta? Depois o Zuzu vai na treta, mas aproveitando aqui nosso programa esportivo, eu queria saber o que você acha do STF na questão da Copa América, Constantino. Alba, eu tenho como premissa que nada que venha do Supremo vai me surpreender mais. Mas eu sou surpreendido diariamente, quase. Né? Veja, os Estados Unidos têm algo como uma centena de casos, se não me engano, que vai parar na Corte Suprema todo ano. O Brasil trata de mais de 10 mil. Né? Vai discutir como é que o pãozinho vai ser vendido. E aí o Supremo Tribunal Federal vai se meter agora na questão da Copa América. Ele foi provocado, tem que fazer justiça aqui, ele foi provocado pelo Partido Socialista Brasileiro. Mas esse é o conluio que tem poluído tanto a nossa democracia. Partidos da extrema esquerda perdem as eleições nas urnas, não engolem a derrota, não aceitam o resultado e tentam de alguma forma politizar, usando como o tapetão, para continuar na metáfora futebolística, o tapetão eles usam é o Supremo. E o Supremo acata também de bom grado, né? Então, tá tendo vários outros campeonatos, tá tendo jogo, tá tendo Pan-Americano. E aí, de repente, a Copa América passou a ser o grande problema no Brasil, a Copa da Morte. O Renan Calheiros, que obviamente é um humanista muito preocupado com vidas, tanto que ele substituiu o nome dele pela suposta quantidade de mortes, ele quer mandar carta para o Neymar, entendeu? Então, assim, tudo isso é um circo que já passou de qualquer limite do tolerável, né? Mas estamos falando da nossa Corte Suprema, então temos que tolerar. Vou constar, não vou entrar na treta, acho que não é para entrar agora nesse momento, pode ser no último bloco para segurar a audiência. Lula, nosso Lulinha agora se pronunciou e falou que vai fazer uma campanha Lulinha, paz e amor, não vai ter o discurso do ódio. Você acompanhou esta mensagem do ex-presidente Lula? Você viu que agora ele publicou? E o que você está achando agora que ele apareceu? Agora levantou a mão e falou, pode vir. E Lula se encontrando hoje com o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Vem comigo. Assim, nada novo aí também, né? Já é esperado isso. Ele perdeu o marqueteiro dele pro Ciro Gomes, mas é óbvio que ele entendeu o que aconteceu lá atrás e vai tentar repetir. É você tentar se vender como um moderado, como alguém de centro, e não vai faltar gente na imprensa endossando esse tipo de farsa. Né? Veja, enquanto o Lula divulga que ele é o Lulinha, paz e amor, que ele é um moderado e tudo mais, os seus companheiros do Foro de São Paulo, os companheiros de socialismo, de ideologia, que infelizmente ainda controlam vários países na América Latina, seguem avançando com prisões arbitrárias, extrajudiciais, execuções extrajudiciais. O Daniel Ortega, na Nicarágua, acabou de prender mais um opositor político, né? Venezuela é o que é, e a Argentina, infelizmente, caminhando também a passos largos rumo à catástrofe total, que é o único resultado inevitável e inexorável dos meios pregados pelo PT e companhia, que é a extrema esquerda. Então, assim, Lula, paz e amor, depois de tudo que a gente já sabe, ali em 2002 eu já acho que era um engodo e quem caiu quis cair. Porque bastava olhar o que aconteceu no passado, no Rio Grande do Sul, ou até mesmo o que o Lula dizia. Acreditar naquela repaginação com o Terra Armani era forçar a barra. Agora, depois de 14 anos no poder, de tudo que a gente sabe, quem é que vai acreditar num papo desse? É muito duro. Agora, eu vi uma entrevista ontem, um trechinho, aliás, daquele Castilho lá do Peru. Cara, você já viu esse cara falando? Não vi. Meu, vocês têm que ver. Eu li isso. Eu falei, meu Deus, esse cara vai ser presidente do Peru. Ele tá agora. Ele vai tomou tá... dianteira? Pedro Castilho. Não, tá pau a pau lá. Tá indefinido ainda, 99%, mas... Pedro Mas, Castilho. se tiver no YouTube, se tiver no... É um professor marxista que defende Nicolás Maduro, assim como Lula,
né? E vale notar uma coisa importante, que é o seguinte, está muito dividido, está apertado, tanto que a Keiko Fujimori tem acusado que há fraudes e tudo isso, e fica muito complicado você acreditar numa diferença tão pequena de votos que pode traçar o destino do país rumo à Venezuela. Agora, o que é curioso aqui a gente avaliar, na minha opinião, para o Brasil, até para lição, né? Dever de casa. O que aconteceu ali? Alguns liberais da turma Chapa Tênis, muito puristas, né? Eles olharam e falavam, Keiko Fujimori, isso é filha do Fujimori, isso é direita esquisita, tô fora, né? Beleza, e deixaram o caminho livre para um comunista, que aquela atriz Juliana Paz denuncia e os comunistas saem da toca e falam, não venha nos chamar de comunistas. Os comunistas não gostam de ser chamados de comunista no Brasil. É um comunista, é um marxista. Agora, o Mário Vargas Llosa, que é um grande escritor que foi candidato em 1990 contra o Fujimori, né? E que é um liberal cosmopolita, ele é um liberal refinado, ele não é da turma bolsonarista, ele é de uma turma muito mais globalista, né? Só que mesmo assim, ele deu apoio a Keiko porque ele entendeu que estava em jogo. E aí no Brasil a gente vê essa pseudo-direita, pseudo-liberal, bancando o indiferente entre Lula e Bolsonaro, ou falando em terceira via como se tivesse realmente uma chance concreta para tucanos, que são de esquerda, né? E estão tentando ajudar de alguma forma a volta do PT ao poder. É triste não entenderem o que está acontecendo. Mas você não acha que isso é um pouco da arrogância dessa galera? Porque eles falam o seguinte, às vezes a gente fala... Tem umas pessoas que falam assim, mas no Brasil, como se o Brasil não fosse a gente. Então, mas então não vou entrar nesse jogo. Eu não vou entrar nessa disputa, porque é assim mesmo o Brasil. Você não acha que está um pouco na arrogância dessas pessoas de não querer escolher um caminho? Fala, não, nós vamos por aqui, dane-se, vamos lá, o jogo é ruim, o jogo é feio, mas vamos lá. Você não acha que... Emílio, acho que sim. Eu fiz uma live, uma palestra fechada para os meus grupos lá de patronos ontem, e por acaso a gente falou sobre isso, e deixa eu colocar mais ou menos o que eu falei com eles, né? Eu entendo as pessoas terem algum tipo de aversão pessoal ao presidente Bolsonaro, por uma questão muito mais estética, ou pela postura condenável dele em relação a falas infelizes, ao perfil de tiozão do churrasco, que uma certa elite olha para isso e sente, quase nojo mesmo. Assim, minha mãe tem aversão à barata, não adianta você explicar, você falar, não, o bicho é nojento, mas é inofensivo, né? Então, tem gente que tem asco da imagem do Bolsonaro. Tá perfeito, eu consigo entender isso. Mas, de novo, tem muita gente que está deixando isso falar mais alto do que a compreensão do que está acontecendo no país, do que está em jogo. Nós estamos vendo o establishment, ministros do Supremo, mídia... Nós estamos vendo toda uma concertação de gente querendo a volta do ladrão vagabundo do Foro de São Paulo. E para isso eles estão demonizando o presidente, exagerando em tudo, colocando na conta dele cada óbito de pandemia, fazendo coisas que são pura demagogia e usando como instrumento o quê? Renan Calheiros. Então assim, e isso está passando batido por gente que está bancando o alienígena. Não, vamos debater aqui a pureza do não sei o quê, né? E fica lá na Torre de Marfim condenando tudo e todos e fingindo que com essa postura não está ajudando a volta do Lula. E depois eles são tão cara de pau que depois eles ainda vão dar um jeito de culpar o Bolsonaro se o Lula voltar ao poder. Exatamente. O Bolsonaro foi tão ruim, mas tão ruim, que o Lula voltou ao poder. Aí eles imputam o Bolsonaro. Olha, eu concordo com você, viu, Constantino? Eu não concordo em muita coisa com você, eu acho você muito briguentinho. Entendeu? Mas eu concordo com você. Eu acho essa postura, sei lá, estranha. Pois não. Eu também acho patentemente arrogante querer interditar o debate com um ano e quantos meses? 5 meses, sei lá? Não vem não. Dias. Falta 500 dias. Não vem 500 dias. Não posso falar? Eu não posso. Não, pode falar. Fala aí, 500 pode dias. falar, mas não vem Vocês querem interditar o debate e Felipe Neto, Carlos Bolsonaro e companhia já estão querendo cravar isso, e vocês sabem que um dia na política é uma eternidade, como o próprio Romeu Zema, que está na política e está tendo sucesso, me deu razão outro dia. Mas, de qualquer forma, eu queria sugerir aqui uma leitura que é o que eu me identifico mais nesse quadro atual. E eu entendo, tem muita histeria, ficar atribuindo ao presidente exclusivamente a culpa por todas as mortes, eu acho
um exagero, eu acho hipérbole, e perde a sua a força, né? A credibilidade, de certa forma, do seu argumento ao tentar mostrar os desmandos e os desvios legítimos que foram cometidos pelo governo Bolsonaro. Eu queria sugerir o artigo do meu amigo Flávio Quintela, Não Façamos o Jogo da Esquerda, também condena veementemente o Bolsonaro, mas nota muito bem que ficar tentando desumanizar os apoiadores dele como gado ou chamar de genocida acaba que perde a credibilidade do seu argumento. Mas, feita essa parte aqui... Não, longe disso, nem sob chibatada ele que traiu o papai. Porém, eu acho que tem uma questão retórica aí que está sendo exagerada assim. Bom, de qualquer forma, Rodrigo, prazer revê-lo. Queria te perguntar sobre as acusações aí, as apurações da Polícia Federal em relação ao blogueiro Alan dos Santos, muito próximo ao governo. Relatórios foram colhidos que deram a entender que citações como, por exemplo, ele perguntando ao professor Olavo de Carvalho qual o limite para o Terça Livre receber aporte financeiro do governo, em que o Olavo teria respondido nenhum, além dele estar dizendo que a prioridade do Bolsonaro não é resolver os problemas do Brasil, mas sim os problemas pessoais da família dele, acusações de desvio de dinheiro do BNDES, cota parlamentar, fundo partidário, Aliança pelo Brasil, enfim, sua leitura dessa situação do Alan dos Santos, que não está mais em solo nacional. Poder disso, sim. Perfeito, André. Antes, deixa eu comentar a questão do Flávio Quintela, que é meu amigo também, de longa data, mora aqui em Orlando, meu vizinho, e eu acompanho essa trajetória dele e percebi também uma guinada ali, e acho muito curioso, até cheguei a brincar, porque ele tem uma miopia muito grande, eu cheguei a brincar que a miopia está atrapalhando ele enxergar o que acontece no Brasil hoje, porque ele tinha uma leitura muito acurada dos Estados Unidos. Ele sabe que o Trump está longe de ser o conservador perfeito, mas ele entendia o jogo sujo do establishment, da oposição aqui, ele era um trumpista, né? E chega no Brasil, ele começa a fazer o jogo dos isentões tucanos, né? Então, eu percebi essa guinada e apontei isso. Em relação ao Alan dos Santos, eu confesso que eu não estou acompanhando em detalhes esse episódio, assim como eu não acompanho em detalhes nada dele. Eu não sou um leitor, um telespectador de nada que venha do Terça Livre. E isso, inclusive, é um exemplo interessante para mostrar como é que nessa narrativa cada vez mais empobrecida, nesse debate, pseudo-debate, existem essas tentativas de se criar espantalhos. Né? Joga todo mundo no mesmo saco e, de repente, quer demonizar e tudo. Eu sei o seguinte... Eu não recebo um dinheiro de governo, pelo contrário, tenho empregador privado para burro. Hoje o Vini me mandou mensagem pedindo para entrar no Morning Show. Eu falei com ele, cara, tu não sabe como é que é meu dia nas quartas-feiras. Tem o Pânico, tem o 3 em 1, tem outra televisão, tem artigo para 2 revistas. Então, assim, é puxado. Eu não tenho verba de governo nenhum, eu não tenho guru, eu não falo com o Olavo sobre nada, eu não peço conselho a ninguém. Eu sou um cara absolutamente independente. Então, assim... Eu não sei o que tem de concreto nisso, eu sei que muita gente mira para destruir o Alan dos Santos, e aí eu só faria uma ressalva, né, deixando claro aqui que eu não me aprofundei nesse caso, mas é porque às vezes a gente já percebe o duplo padrão antes. Ele ganhou minutos até no Fantástico, sei lá, Jornal Nacional, e assim... quanto de dinheiro efetivo foi? Porque eu lembro de algumas coisas passadas, que é assim, anúncio que o YouTube distribui, que é um programa aleatório, que caiu eventualmente de alguma estatal na conta do Terça Livre. Blogueiro bolsonarista, dinheiro querendo comparar com a esgotosfera montada pelo PT. Aí não. Assim, a Gazeta do Povo é o único jornal no Brasil que eu vejo que fala, por exemplo, da montanha de recursos, e nós estamos falando aqui de mais de 100 milhões de reais, que a Fundação do Soros, por exemplo, distribui para um bando de ONG esquerdista aí no Brasil e que seus representantes são recebidos pela mídia como grandes vozes imparciais. Entendeu? Então, assim, o que me causa espécie muitas vezes é o duplo padrão. Agora, eu sou contra recurso público pingar para ter contrapartida. Isso tem que valer também para governador tucano, tem que valer para tudo. Tem que valer para tudo. Agora, as pessoas fingem que levam a sério a TV Dória. Então, assim, eu quero só que tenha, com base aqui em averiguações, princípios isonômicos. Se for perseguição a qualquer coisa que remeta a bolsonarismo, aí não contem comigo para fazer coro para esse tipo de coisa. Nesse tema da perseguição, da liberdade, as Big Techs, eu vi que o nosso querido Donald Trump, ele não só pode voltar para o Facebook em 2023. Como é que está a história da turma do Vale do Silício com a liberdade das redes sociais que se acompanha tão bem daí?
Muito mal, Zuckerman, muito mal. É assunto debatido aqui. O governador de Santos, republicano aqui da Flórida, tem inclusive proposto leis, né? E vários senadores, assim, as pessoas estão preocupadas. É muito poder concentrado na mão de alguns poucos, e aí tem alguns libertários mais ingênuos que falam, mas é uma empresa privada. É uma praça pública da era moderna, cresceram como plataformas. Eu sequer sou dono dos meus seguidores. Se eu quiser sair e levar, que nem eu faço com o número de telefone celular hoje em dia, é o number portability, a portabilidade do número. Se eu quiser migrar para uma outra rede, mas levar os meus contatos, eles não são meus. E vai lá num critério arbitrário qualquer e me desmonetizam, me censuram, me dão strike, me dão castigo. É um negócio absurdo. E todo mundo percebe que é uma perseguição ao pensamento conservador. É óbvio. Porque o duplo padrão aqui também é evidente. Então isso é muito grave, isso precisa ser debatido. Você viu que na Nigéria o governo pediu pro povo sair do Twitter, não usar mais o Twitter. Você tanto adora. Isso. Falou que saia do Twitter, porque se você continuar, você não é um patriota. Os caras já estão... É muito louco isso aí, né? Esse negócio de rede social. O mundo inteiro, os caras estão... Hã? Se fosse uma recomendação não de governo, mas de um psicólogo, aí eu ia ter até mais simpatia, que o Twitter é a cracolândia mesmo. É mesmo. Mas é gostoso, eu acho que tem que ter mais liberdade. Quanto mais puder falar, melhor é. Porque o problema é quando você vai falar alguma coisa e você tem medo de falar. Aí que você fala, puta, estão me censurando. Quando você começa, quando você abre o microfone e fala, eu vou falar sobre esse assunto, eu quero dar a minha opinião. A minha opinião como o Emílio. Eu quero falar sobre isso. Aí você fala, quer saber? Eu não vou entrar nesse campo. Aí você fala, preguiça. Você fala, não, você está sendo censurado. Eu acho que todo mundo tem o direito a falar o que quiser. Tem que falar mesmo. Isso é que é bonito. Emílio, deixa eu entrar nisso, porque eu terminei ontem um livro novo do Alan Dershowitz. O Alan Dershowitz é um grande advogado, conhecido aqui nos Estados Unidos, e ele andou defendendo muitas coisas em relação ao Trump e foi demonizado por isso. E ele, é curioso que ele é um democrata, ele é um judeu liberal democrata, ele é um libertário civil, como ele se chama. Do O.J. Simpson, né? E ele é totalmente contrário ao governo Trump. Mas ele diz o seguinte, e as pessoas cada vez entendem menos isso nessa guerra tribal binária, né? Fala assim, eu não concordo com as políticas do Trump, mas o que ele disse ali naquele fatídico dia que teve aquela invasão do Capitólio não foi inconstitucional. Ele não incitou a fazer uma invasão violenta, pelo contrário, ele usou as expressões, vamos lá marchar de forma pacífica, e isso é garantido pela primeira emenda americana, constitucional americana. Então, nós temos que defender o direito das pessoas falarem, se expressarem, mesmo que a gente tenha ojeriza pelo conteúdo do que eles estão dizendo. Eu defendo o direito dos nécios pregarem suas estultices. Eu sou a favor de liberdade de expressão para comunista. Deixa o comunista falar besteira. Aliás, a melhor arma contra a esquerda é da linha. Então, assim, essa coisa de censura do bem, de ódio do bem, isso não tá com nada. E essa garotada mais jovem tá vindo com isso. Porque aí eles demonizam o adversário. Não, o Trump é o fascismo, o Bolsonaro é a ameaça integralista. E aí, com base nisso, que é uma premissa, inclusive, ridícula, eles justificam todo tipo de meios absurdos, censura e tudo mais, para poder impedir o debate. Isso não tá certo. Posso entrar na... Pois não, gordão. Vai lá. Queria entrar na coisa louco. Queria entrar nessa seara, porque parece aí que o Jean Willis te respondeu, disse que você tem meio... Você tem... Homofóbicos têm inveja da nossa capacidade de amar e trepar. Lá vem isso aí não dá mais pauta. Não, mas é que os caras não tem mais pauta. É que a revista lá diz que, além de terraplanista, você também se pauta por estudo. Por qual estudo aí pra falar sobre isso aí, Constantino? O que pegou aí? O pau vai torar! Como diria Jack, o estripador, vamos por partes. Vamos por partes aqui. Primeiro, né, eu concordo que eu mesmo dei holofote para esse sujeito, porque saiu numa revista insignificante de extrema esquerda, certo. E aí eu recebo lá tudo que sai no final do dia com o meu nome, aí eu vi aquilo e falei, deixa eu dar um pouco de holofote, porque o sujeito tá no ostracismo total, né, ninguém lembra que ele existe. Então, meia culpa. Segunda parte, né, quem é que pode ter em sã consciência inveja de qualquer coisa que seja ligada a Jean Willis, cá entre nós, né? Mas agora vamos à parte
do teor do que ele disse, do conteúdo. Sim. É porque na minha live tudo consta, que eu sei que eles acompanham e agradeço muito a audiência, né? Eu falei, e já sabendo que ia ser tirado de contexto, falei o seguinte, olha, existem razões teóricas, lógicas e empíricas também, validações empíricas, de que via de regra, e eu fiz todas as ressalvas, quando a gente fala disso, a gente fala de tendência, que nem falar do jeitinho brasileiro. Você está chamando todo brasileiro de malandro? Não. Sim. Você está dizendo que tem uma tendência cultural. Então, análises sociológicas, elas são injustas com as minorias. Então, o que eu estava dizendo ali é o seguinte, na comunidade LGBT, via de regra, há uma tendência de ter mais promiscuidade. Por quê? E eu dou um exemplo óbvio, né? E eu dei esse exemplo na live. Culturalmente falando, e aí seja influência biológica ou não, eu deixo isso para os cientistas debaterem, a esquerda não quer mais saber de ciência, fala que não existe biologia, né? Mas o homem, ele adquiriu o papel na sociedade ocidental de ser o que faz a abordagem, normalmente falando. Normalmente. Então, cabe à mulher muito mais o papel de, né, aquilo que a gente chamava antigamente de o famoso cu doce, né? Fazer aquele jogo, né? Não é bem assim, calma, vai mais devagar. Quando você bota dois homens, mesmo que um assuma ali o perfil, o personagem mais feminino na dupla, são dois homens, biologicamente falando e culturalmente falando. Então quem é que vai fazer o jogo do não, calma aí, é nosso primeiro encontro, né? Me leva pra jantar com carinho antes. Não rola isso. Então, há uma tendência maior. Agora a gente vê boate gay, a gente vê os pensadores gay, Foucault, o Michel Foucault, o Kinsey, a gente vê a turma que, de alguma forma, ajudou no movimento, né, LGBT antigamente, a gente vê que eles eram defensores abertos da promiscuidade. E aí o Jean Willis vai rebater o meu ponto, dizendo o seguinte, eles têm inveja que a gente trepa muito mesmo. Ué, então ele concordou com a minha tese, só isso. Ele acabou dando um tiro no pé. Eu só falava isso, que eles têm mais propriedade, via de regra. Não todos, viu? Tem casal gay monogâmico e fiel. Sim. Isso é fato. Sim. O meu mentor desse universo é Donizete. Donizete. O velho e bom Donizete. Cabeleireiro. O Donizete é um clássico. Sim. Adoro o Donizete. Donizete, meu brother, fala assim: Emílio, eu sou predador bem. Eu falava, Donizete. Donizete, querido. Vocês não conheceram o Donizete? Donizete corta a mão do Botafogo. Donizete era maravilhoso. Um beijo, Donizete. Um beijão pra você. Mas você entrou nessa aí, isso aí dá uma confusão. Você sabe, Emílio, é treta pura, mas você sabe que eu uso esse argumento pra outra coisa, pra rebater os veganos, né? Meus olhos são pra frente, normalmente presa tem olho pra trás, predador pra frente. Meu canino é afiado, eu nasci pra atacar, pra comer carne. Churrascão do Constantino. Me defender de predador. Sim, churrascão do Constantino. Isso, agora vai chamar o Kim Kataguiri e o Mamãe Falei. Kim Kataguiri fazer uma linguiça. Consta churras. Consta churras. É isso aí. Vamos fazer isso aí. O churrastino. Churrastino. Eu tô esperando ser convidado lá pelo Paulo Matias, né? Pro Talk Churras. Talk Churras. Ele não chamou o Adrilho Jorge, não sei por quê. Porque ele é chato. Tem mais perguntas ou não? Tem. Marinho? Aquelas de 2 horas? Rapidinho. Uma rápida, então. Rapidinho. Poder de síntese. Pinga fogo. Poder de síntese. O fato é... O curso. Vai vir o André curso Marinho. O curso. Como fazer o topete em meia hora. Isso. Cara, você tá vendo, né, Rodrigo? É complicado isso daqui. Mas vamos que vamos. Queria te perguntar sobre a última polêmica aí do presidente que divulgou um estudo falso proveniente de um auditor do Tribunal de Contas da União, o Alexandre Marques. Inclusive, o tribunal abriu um processo disciplinar contra ele por um relatório inverídico sobre a supernotificação de casos e estaria superdimensionando a tragédia que acometeu o nosso país e o mundo inteiro. E para negar a dimensão da tragédia, né? Eu queria te perguntar em relação ao Bolsonaro, que se retraiu, disse, o TCU tá certo, eu errei. E como é que você acha que ele, sendo líder político, autoridade máxima da nação, esse desleixo na verificação das informações pode acabar desinformando os cidadãos que ele comanda? 10 segundos, André. É ruim, André. Ele deveria tomar mais cuidado, né, com as fontes e tudo. Ele não tirou do nada, isso ficou claro depois. Existe um tal estudo paralelo de um auditor do TCU, né? O TCU é um órgão do Legislativo, é um órgão politizado, tem facções lá dentro, então também tem a turma da perseguição, mas acho que ele mandou mal ali, pelo menos ele se corrigiu no dia seguinte. Agora, veja, em relação à notificação ser excessiva ou não, eu tenho minhas dúvidas, eu só acho
acho que em nome da ciência a gente não pode interditar o debate, que é exatamente o que você dizia sobre política antes. Nós temos que manter a mente aberta aqui, porque existe um incentivo para inflar números, causa mortes, atestado de óbito, é um negócio delicado, às vezes o sujeito morre por vários fatores, né? Então a gente sabe que tem evidências anedóticas, todo mundo conhece um ou outro que morreu de uma coisa e colocaram Covid. Existe uma diferença entre morrer de Covid e morrer com Covid. Não sei se foram feitos testes, principalmente os testes mais seguros em todos os 500 mil óbitos quase. E a gente sabe que teste tem muito falso positivo, teste PCR rapidinho e tudo. Então, assim, eu mantenho a minha mente aberta em relação a isso. E eu quero que verifiquem o Covidão. Agora, o presidente deveria tomar mais cuidado com a fonte. Ele recebeu isso, algum bizu e levou ao público. Essas saidinhas dele, elas são, via de regra, muito perigosas. Então, eu acho que ele devia evitar. Esse negócio de Covid também, eu não acredito em nada. Esse auditor, cada hora é uma coisa. Cada hora é uma coisa. O começo do vírus. Põe máscara, tira que máscara. Tem lá os e-mails do Fault. O cara mandava por 3 máscaras. Esse é o perigo do WhatsApp. Eu fico. Não, mas não é questão do mas é que o cara chega rápido. É OMS. Alô, peraí. OMS. Não é WhatsApp. Não é eu não tô WhatsApp, generalizando, não. Você tá assim. Não, eu não tô. Não, é o seguinte, o auditor do TCU confessou que foi um pai militar dele que repassou os dados falsos ao Bolsonaro e ele vai do Bolsonaro. Eu não tô falando do Bolsonaro. Bolsonaro a gente falou, fala merda lá naquele negócio. Eu tô dizendo o seguinte, eu, Emílio, Diga. quantidade de mortes, quanto morre, não sei o quê, que às vezes lá eu acompanho aqui todo dia, eu falo, porra, isso aqui tá esquisito, esse é um negócio esquisito, a gente não sabe nem como é que surgiu. Uma hora é o morcego, aí não é mais o morcego, outra hora tem o Fault, aí o Fault troca e-mail com o Zuckerberg, não sei o quê, o cara proíbe um monte de coisa, a gente tá perdido nesse negócio. Quem falar que sabe... Na verdade, isso é o mais grave, Emílio. Isso é o mais grave. O André mencionou o negócio do WhatsApp, mas exatamente esse é o ponto. É que hoje, mesmo os órgãos que deveriam ser os órgãos oficiais, nós não temos confiança, porque vazou o e-mail do Fault, porque a OMS virou um puxadinho do regime chinês. Então, em quem acreditar? Hoje em dia, isso pra mim talvez seja o grande problema da época em que estamos vivendo. Total, é isso aí. A era da pós-verdade. Então, mas a gente vem aqui pra levar o mínimo de informação possível que a gente tem, com os meios que a gente tem para nossa audiência, levar um pouco de alegria, um pouco de diversão, dar notícia séria, tem a opinião do Constantino, mas você fica perdido nas fontes que você tem. São várias informações. O que tá nisso ou naquilo? E ainda chamam o Constantino pra falar e fica mais difícil ainda, né? Ô Consta, obrigado, hein, pelo muito papo. Bom, tá aqui o livro do Constantino. Trouxeram aqui para fazer só prefácio. Exatamente. Tá aqui o livro do Constantino, Os Pensadores da Liberdade, para você ter. Tá lá na minha cabeceira, ó. Tô aqui lendo, aprendendo com o professor Constantino e muito simples, leitura gostosa. Você escreve bem, viu, Consta? Parabéns, cara. Obrigado, Emílio. Melhor do que eu falo. Eu sou muito combativo na fala. Esse é um livro mais calmo, mais refletido. Não tem a treta do YouTube, não, do Twitter. É isso aí. Tretas de Twitter. Boa, Consta. Obrigado. Sempre é legal o teu espaço aqui no programa Pânico. Você tá na Jovem Pan, no 3 em 1, tá na TV, lá na Rede TV também, tá escrevendo, tal, tá sempre aí e brigando com a Amanda Klein. E brigando agora com o Jean Willis e a comunidade. Isso. Eu vou te apresentar o Lafayette. Lafayette vai te acalmar. Isso, o Lafayette, ele corta o seu cabelo e faz uma massagem. Corta na frente. Daquela arrepiada. Ele fica atrás. Ele faz uma massagem aqui, é maravilhoso. Um abraço, Lafayette. Não, deixa eu falar assim, não. Lafayette é meu brother. Tá bom. Um abraço, Lafayette. Valeu, um beijão Lafayette. pra você. Consta, obrigado, cara. Obrigado pelo papo. Muito bom. Valeu, Emílio. Obrigado. Rodrigo Constantino conversou com a gente aqui na Jovem Pan.